Eu fico chateado, pode colocar a imagem aqui, por favor. Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, boa tarde. Não fico chateado com você de casa, não. Fico chateado com outras pessoas que me mandam mensagens no Instagram dizendo assim, Bate, esse caso da Corajosa já deu, né? Vamos mudar do caso. Eu falei, como assim já deu? O que significa, eu fico imaginando assim, o que significa para uma pessoa já deu? Se coloquem no meu lugar, né? A menina daqui a pouco vai contar toda a verdade. Que verdade é essa? Eu vou descobrir junto com você. Eu vou descobrir junto com você. Numa entrevista aberta, numa entrevista franca. E a Corajosinha chegou agora fazendo jus aos apelidos que eu dei, tanto para ela quanto para as irmãs, né? Eu dei os apelidos porque elas não queriam revelar o nome. Na verdade, a Corajosa, de 18 anos, queria mostrar a cara e revelar o nome. Mas a mãe não deixou, então eu botei o apelido dela de Corajosa, porque é uma menina corajosa pela atitude dela em contar tudo o que sabe, e a menorzinha de 15 anos que tinha sido levada pelo pai de Corajosinha. Pois bem, o pai está solto. Quando eu digo, né, que eu fico chateado com as pessoas que dizem, Bate, já vamos mudar o disco, vocês precisam entender a essência desse programa. Se for só para trazer um caso para cá, se for só para mostrar o drama de uma família, né, que está pegando fogo, e ficar por isso mesmo, não nos interessa, né? Pelo menos a mim não interessa. Interessa a você deixar um caso mal resolvido no meio do caminho? De jeito nenhum. Nós começamos a contar uma história tem começo, meio e fim. Nós estamos caminhando por essa história, fazendo descobertas, fazendo revelações, fazendo investigações, descobrindo aquilo que muita gente iria preferir que ficasse escondido. Então nós mostramos tudo. Como é uma verdadeira novela da vida real, isso aí a gente não interrompe bruscamente. Todo mundo quer saber o que vai acontecer, até porque esse caso é emblemático. Ele representa o que acontece em muitas famílias da nossa sociedade. Eu peço que você de casa, eu peço que você de todo o Brasil se prepare. Eu peço a atenção especial da delegada Juliana desse caso. Eu peço a atenção, inclusive, da juíza que está de férias agora, mas do juiz titular que está com o caso do Evanildo. Eu peço, por favor, a atenção dos delegados lá da Bahia, né, que deixaram passar. Eu chamo a atenção da Justiça de Goiás, que deixou esse homem passar. O que será mostrado neste programa vai cair como uma verdadeira bomba. Aliás, há muito tempo eu não via uma reviravolta tão grande num dos casos mostrados aqui. Eu peço, por favor, para que não detalhe a carta, tá? Essa carta, escrita de próprio punho, e essa carta é endereçada à Polícia de São Paulo. A polícia responsável por fazer a investigação, a polícia responsável por descobrir, afinal de contas, o que existe por trás de todas as acusações. De uma menina de 18 anos, a Corajosa, que tomou coragem, foi para a polícia e disse: o meu pai é um abusador sexual. Eu sofri violência sexual dentro da minha própria casa. Ao mesmo tempo, a irmã Corajosinha, de 15 anos, diz que não. Diz que a irmã está mentindo numa entrevista, diz que a mãe é louca e que ama o pai incondicionalmente, né? Disse, inclusive, que não queria nem ver as tias, o que eu disse que parecia ser uma ingratidão. A entrevista dada pela Corajosinha hoje para a repórter Capitão Nascimento, que teve uma sensibilidade para ouvir essa menina, é uma entrevista que vai mexer com todos nós. É uma entrevista que, eu posso afirmar a vocês, vai mudar o rumo não só dessa família, deve mudar o rumo de várias outras famílias que possam, porventura, enfrentar esses dramas internos. Mostra a imagem dos dois, por favor, na tela dividida, Edu. De um lado, Evanildo, o pai, acusado de abuso sexual, que foi preso em flagrante no fim de semana, na sexta-feira, por subtração de incapaz e abandono intelectual. Onde é que está Evanildo agora, Percy, por favor? Está desaparecido. Ele aproveitou que a prisão dele foi revogada, ele foi colocado em liberdade e não perdeu tempo, não perdeu um minuto, desapareceu, sumiu do mapa. Ele já tinha feito um verdadeiro périplo pelo Brasil, passou pela Bahia, interior da Bahia, passou por Minas Gerais, passou por Goiás, onde foi preso, mas obteve novamente a liberdade. E agora, quem quiser encontrar o Evanildo vai ter muita dificuldade. O Evanildo sumiu, Bate. Agora,
Do lado direito nós temos a Corajosinha. Vai Corajosinha estar do lado da mãe, ou seja, o que a mãe nos disse o tempo todo será a verdade da Corajosinha. Corajosinha quer contar a verdade sobre o pai, e essa verdade é que, na verdade, ele é um bom homem que está sendo difamado pela família, que não o quer mais dentro do seio familiar. Ou Corajosinha vai dizer que realmente os abusos aconteceram. Corajosinha vai ser colocada daqui a pouco frente a frente com os vídeos, onde ela aparece supostamente em cenas picantes, em cenas quentes com o próprio pai. O que Corajosinha vai dizer sobre esses vídeos? Esses vídeos realmente refletem um amor exacerbado, mais do que uma relação entre pai e filha? Ou não? Esses vídeos realmente continham cenas inapropriadas para uma relação entre pai e filha. Corajosinha também vai ser perguntada daqui a pouco sobre a fuga dela junto com o pai. Corajosinha realmente fugiu com o Evanildo por livre e espontânea vontade? Vem para mim, por favor, como foi relatado no primeiro momento? Ou não, Corajosinha foi levada à força por Evanildo? Corajosinha vai nos revelar tudo o que aconteceu do primeiro dia da saída da casa dela até o ponto onde foi interceptada pela polícia de Goiás? Ela promete contar toda a verdade. Nós estamos falando de uma menina de 15 anos de idade que ligou sozinha para a nossa produção, que ligou praticamente de madrugada para o nosso produtor, dizendo: a verdade precisa ser dita, doa a quem doer. Porque vocês se lembram que quando nós fomos para, o nosso produtor Éder foi para Brasília, Goiás, mas foi via Brasília, buscar a Corajosinha, ela evitou falar. Você percebeu que ela não queria falar. Sônia, ela nem houve hesitação, houve uma negativa dela em falar. Ela permaneceu ficar em silêncio, preferiu ficar em silêncio, absolutamente quieta. Queria que tudo ficasse mantido em segredo, não queria revelar nada, não contar nada, nem sobre o pai que estava em companhia dela, ou ela em companhia do pai, mas ela fechou a boca, Bate. Não quis contar absolutamente nada. Aliás, até agora nós não sabemos exatamente o que Corajosinha está pensando. É bom, inclusive, deixar claro, vem para mim, por favor, que o Evanildo só está solto nesse momento por causa do depoimento da Corajosinha. Quando a Corajosinha disse para a polícia de Goiás que não houve abuso sexual, isso derruba a tese da delegada de Mogi Guaçu, que pedia prisão por abandono de incapaz e por suspeita de abuso sexual. Ou seja, a Corajosinha vai mudar a versão do depoimento ou agora ela foi convencida, talvez pelo pai? O pai está solto. O pai pode fazer o que ele quiser. Se a polícia interceptar o Evanildo agora, não pode fazer absolutamente nada. Esse homem não pode ser detido, porque não existe mandado de prisão contra ele. A pergunta que eu faço para o Brasil é: ela vai apontar os culpados ou o culpado, sim ou não? Qual que é a sua opinião? Eu acho que esse é o momento da Corajosinha encontrar-se consigo mesma. Ou seja, esse pode ser um bom momento ou pode ser uma hora muito amarga. Relembrando o que a Corajosinha já disse, Bate, ela, sem perceber, quando atribuiu todas as narrativas a um sonho, ela estava contando exatamente a verdade. Por quê? Porque o sonho é a revelação de coisas que estão no subconsciente, no nosso subconsciente. São coisas, fatos, circunstâncias que ficam gravados na nossa memória e se revelam através dos sonhos. É altamente psicológico isto. Qual vai ser a reação de Corajosinha quando perguntada, ela mesma disse por mensagem, ela e o pai, Evanildo, tentaram colocar a culpa no avô, um senhor de idade, que inclusive está acamado, que inclusive está doente. Será que realmente existe participação do avô em toda essa história? Ela, na verdade, isso aí, quando o Evanildo percebeu que a acusação era muito grave, ele também, sem perceber direito o que estava fazendo, ele disse que, de fato, a Corajosinha foi abusada, ele admite isso, mas atribui o abuso ao sogro, ou seja, ao pai da mulher, o pai da companheira, ao pai da esposa,
Quer dizer, ele está desviando o foco da responsabilização pessoal, mas sem perceber direito, ele está admitindo que houve o crime de natureza sexual. Tudo que está sendo dito por mim e pelo Percy agora são palpites, na verdade são perguntas em aberto, são perguntas que até então não têm respostas, terão a partir da entrevista da Corajosinha, mas eu quero avisar a vocês que o depoimento da Corajosinha em Goiás foi tomado com o pai dela preso, ok? Ontem a informação que eu tinha é que o depoimento da Corajosinha havia sido tomado apenas quando o pai estava na antessala da delegacia antes de receber a voz da prisão, mas não. Então, quando ela diz que não foi abusada sexualmente pelo pai, quando ela diz que o pai é, na verdade, o grande amor da vida dela numa relação mesmo de pai e filha, quando ela diz que quer ficar com ele, que só voltaria, né? Ela chegou a falar que não queria ficar com as tias, ela disse na oportunidade que não queria ficar com a mãe, ela disse que queria ficar com o pai, que só voltaria para São Paulo, que só sairia do conselho tutelar acompanhada pelo pai. Ou seja, naquele momento, ela tinha a certeza de poder falar a verdade, porque o pai estava preso. Talvez se Corajosinha tivesse dito para o delegado, olha, realmente, eu sofro abuso sexual por parte do meu pai, dentro de casa. Com certeza absoluta, eu posso garantir a vocês, se tivesse esse depoimento na hora em que o homem estivesse lá dentro da delegacia, ele ficaria preso, estaria preso até hoje. Mas como Corajosinha para o delegado falou que não, que o pai era um santo, que o pai era um doce, que o pai trata ela com muito carinho, com muito respeito, portanto não tem motivo e ela não quer a prisão dele. Aí quando ela fala isso, a história cai por terra e ele ganha, na verdade, a grande oportunidade para fugir. Naquele exato momento, Bate, ela está numa situação difícil, porque ela está apreendida, ou seja, a apreensão, o que quer dizer? Ela vai sair das mãos do pai, ela vai sair do jugo do pai, ela vai para um abrigo, ela vai ficar sob responsabilidade do conselho tutelar. Ela está percebendo isso aí, não vai ficar mais em companhia do pai. E, simultaneamente, o pai está na condição de preso. Ela não se sente confortável, segura para abrir o jogo. Tanto que, numa situação normal, um depoimento de uma menina, de uma menor, nessa situação, é tomado com toda a cautela, com muito cuidado, com uma psicóloga, com pessoas que possam ser tutoras daquele momento, para que a criança, a adolescente, se sinta segura, bem confortável em contar realmente o que está acontecendo. Essa carta aqui, que foi escrita pela Corajosa, pela menina de 18 anos, essa carta foi escrita a pedido da delegada do caso, a delegada Juliana. A delegada Juliana pede para que a Corajosa vá durante o dia escrevendo tudo o que se lembra que passou com o pai nos supostos abusos sexuais. Eu só tenho aqui duas das várias, sem detalhes, por favor, da carta, tá? Vou mostrar de longe mesmo, a pedido da menina. Essa carta aqui, né, eu só tenho 2 páginas, parece que já são 6, onde ela relata tudo o que ela pode afirmar com convicção que se tratou de um abuso sexual, com também as formas com que o pai a tratava, que parecia ser um abuso sexual. Para uma menina na época de 12 anos de idade, né, não só a memória vai se perdendo, né, a memória do passado vai se perdendo, mas também uma criança que vive dentro de uma casa onde a relação entre pai e mãe já não era boa, e ainda com essas suspeitas de abuso sexual, na iminência aí de ter esse pai, quem sabe, indiciado por abuso sexual, ela acaba, Percival, perdendo a noção, muitas vezes, do que era um toque paterno no corpo da filha com um toque maldoso, com um toque de cunho sexual. Ou seja, ela vive numa família instável, a estabilidade no relacionamento familiar entre mãe, pai e filhas ruiu, desabou, e ainda com a dosagem de uma adolescência, ou seja, ela está a rigor, Obate, com a sua personalidade ainda em formação. Ela não tem condições emocionais de distinguir, saber separar uma coisa de outra. Distinguir entre o que é uma demonstração de afeto e aquilo que é um ato mais ousado, que beira a promiscuidade,
que beira a libidinagem, ela não sabe o que são essas palavras ou o que significa isso. Ela está sentindo uma experiência na própria pele, mas ela mesma não está entendendo bem o que significam aquelas carícias exageradas do próprio pai. Você deve estar se perguntando, curioso do jeito que é e observador do jeito que é, e você de todo o Brasil também deve estar acompanhando atentamente o nosso programa. Eu já vou falando para vocês. A Capitão Nascimento já me confidenciou que foi a entrevista mais difícil que ela fez. Porque, afinal de contas, representa uma reviravolta total no caso. Mas você vai me perguntar o que essa carta escrita pela Corajosa tem a ver com o pedido de entrevista da Corajosinha. Penso, né, vendo a história até ontem, que a Corajosinha viu que a irmã escreve sobre o pai, e são as coisas mais degradantes possível do comportamento do ser humano, e pede uma entrevista para defender o pai, até porque hoje pode sair a decisão da prisão desse homem. E ele também, né? Eu espero que ninguém faça absolutamente nada com esse homem, porque só existem suspeitas, né? Não é um homem condenado, mesmo se houvesse, ninguém tem que fazer justiça com a própria mão, mesmo se houvesse condenação, mas é um homem que também corre risco, né? Corre risco de estar na rua, porque tem gente que não tem paciência. Nunca faça justiça com as próprias mãos. Agora, como essa carta foi cair nas mãos da Corajosinha, a ponto de transformar essa história em algo que eu não imaginava que fosse acontecer mais neste caso. Não imaginava. Imagino sim, desde o início, não sei sua opinião, de que a investigação do abuso sexual transcorreria normalmente, né? Que a delegada continuasse investigando o pai, mesmo ele fugindo, porque ele não está mais em São Paulo. Espero que nem volte tão cedo. Não faço questão nenhuma de ter ele aqui no estado de São Paulo. Aliás, nenhum estado do Brasil. Se foi para o Paraguai, vai, mas não volta. Fica lá, né? Aliás, nem o povo do Paraguai vai te querer lá. Enfim. Mas o que chamou a atenção da Corajosinha a ponto, gente, de uma menina de 15 anos sozinha pegar o telefone e ligar direto para a produção do Cidade Alerta? Sendo que até ontem ela disse que nem na minha cara queria olhar, que não queria o Cidade Alerta nesse caso, que foi uma exposição desnecessária. O que realmente aconteceu? São as respostas que serão apresentadas no programa de hoje. Eu repito, com o compromisso que tem o Cidade Alerta, de ir até o fim em todos os seus casos. Então, para as pessoas que me mandaram mensagem lá no Instagram, falando, Bate, muda de assunto. Como é que eu vou mudar de assunto se não existe ainda um desfecho? Compreende? Aí as pessoas já me mandam assim, tem o caso Silvana? Tem o caso Silvana, que está em andamento. Se eu trouxer hoje o caso Silvana agora aqui para falar para vocês, eu vou estar enrolando vocês, porque não tem novidade. A polícia continua investigando. Nós vamos fazer uma nova reportagem para cobrar uma brevidade desse caso. Mas se eu trouxer hoje o caso Silvana para vocês, vou estar enrolando a todos. Se eu trouxer o caso Vitor, que todos nós, assim como eu recebo mais de 200 mensagens por dia perguntando do caso Vitor, eu também sou um dos mais interessados em saber o que aconteceu com esse menino. Só que se eu trouxer hoje o caso Vitor aqui para o programa, eu vou estar enrolando vocês. Só que o caso da Corajosinha hoje vai abalar as estruturas das famílias, abalar a estrutura da investigação e abalar também a estrutura da justiça brasileira. Por isso que as decisões da justiça devem sempre ser tomadas com muita atenção e pé atrás. Daqui a pouco, portanto, os detalhes para você. As pessoas estão me perguntando, Percy, com toda a razão, vem para mim, por favor. Se a Capitão Nascimento questionou a Corajosinha também, você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, no programa de hoje, a entrevista bombástica da Corajosinha, prometendo contar toda a verdade dela. E vocês vão ver no programa de hoje, quando ela é questionada sobre os supostos sonhos, porque ela disse que 3 anos atrás, quando contou para a psicóloga que era abusada pelo pai dentro de casa, no dia seguinte, depois de conversar com o pai e com a mãe, ela disse que foi um sonho, na verdade um pesadelo, né? Que, na verdade, ela dormiu e acordou achando que aquilo tivesse acontecido. O que ela vai falar sobre isso, vocês vão descobrir no programa de hoje. Eu peço a atenção de todo o Brasil, não só no nosso Cidade Alerta, como nas redes sociais do programa. Eu sei que está todo mundo numa grande expectativa. Eu sei que alguns estados, a partir das 6 da tarde, ficam com a programação local.
A reportagem acabou de chegar. É evidente que em todas as nossas redes sociais nós vamos colocar a entrevista da Corajosinha e amanhã, né, na primeira hora do programa também, um compilado dessa entrevista, sem dúvida nenhuma. A tia da Corajosa também já está comigo. Pode mostrar, por favor. Atenção, Brasil. A Corajosinha promete revelar toda a verdade sobre o caso Evanildo. Muito bem, né? Tem muita gente chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta e é o compromisso que o programa tem de ir até o fim. As tias nos procuraram, perdão, denunciando que a menina menor de idade foi levada pelo pai e nós vamos até o fim. Seja a verdade a ser revelada pela Corajosinha de que o pai é inocente, muito embora a outra irmã o acuse o contrário, ou então de que o pai realmente seja culpado. A tia da Corajosa está comigo já, recebe o meu boa tarde. Boa tarde, tia. Boa tarde, Bate. Você está extremamente produzida, hein, tia? Hoje, olha, toda maquiada, toda bem vestida. Tá muito bonita, viu, tia? Obrigada. Me sinto prestigiado. Obrigada, Bate. Me sinto prestigiado pela senhora se arrumar tanto para participar aqui do nosso Cidade Alerta. Aqui é a Casa do Povo. Nós somos uma equipe pequena, mas que trabalha com uma determinação, com afinco, com muito carinho, como se cada um de vocês fizesse parte da nossa família. Só um minutinho, tia. Puxa, é que o Hamilton tá agora lá, tá tendo maior confusão, mas eu tô com um problema no sinal. Assim que restabelecer, Mariana, me avisa, por favor. Bom, veja só, né? Aproveitando que a gente está ainda em rede, vem para mim, por favor. Um trecho do que a Corajosinha diz. Quanto tempo tem esse trecho? Que vocês conseguiram já puxar? Porque está sendo editada a matéria, chegou agora há pouco, é uma matéria longa, uma matéria extensa, né? O programa aqui para São Paulo vai até às 8 horas da noite. E quanto tempo tem? Ok. E vocês vão ver numa entrevista que não foi fácil para Capitão Nascimento fazer uma das partes do que a Corajosinha disse. Põe a entrevista, por favor, só para vocês sentirem o clima do Cidade Alerta de hoje. Acho que vai ser um dos mais difíceis que nós vamos ter pela frente. Vamos ver. Eu queria te perguntar agora em relação a esses vídeos que ele gravava, que ele expôs. Ele chamava para gravar o vídeo? Como é que era? Não, ele não chamava, entendeu? Eu ficava perto dele, aí às vezes ele me filmava, às vezes não, mas ele nunca chamou, tipo, vem aqui fazer o vídeo. Ele saía gravando? Ele tinha esse hábito, a gente saía e ele ficava filmando as coisas. Eu assisti alguns vídeos e eu percebo até em um deles, quando ele te abraça e te dá um beijo, você parece estar incomodada ali. Sei lá, você está parada e ele que te abraça, ele vem, você parece estar incomodada. Realmente você estava assim? Eu não sei mais como eu me sinto, desculpa. Eu não consigo mais saber. Pois bem. Algumas regiões do país ficam com a programação local. No Play Plus você terá a entrevista, né? Tem no R7 e no programa de amanhã, logo na abertura, o compilado. Até lá. Hamilton, fica lá, hein, Hamilton? Eu sei que o tempo está fechando, uma coisa horrível agora, né? Tentaram matar esse motorista por causa de carro. Põe a foto aqui da Corajosinha e do pai. Bom, chegou uma carta, né? A Corajosinha teve acesso a uma carta. Aliás, ô tia, a senhora sabe que esse é só o início de uma batalha que vai mexer com toda a família, né? A senhora está preparada para isso, tia? Sim, Bate. Desde o primeiro momento que a Corajosa, né, que é a irmã da Corajosinha, me procurou, eu sempre soube que a batalha referente a isso seria longa. Então eu já tenho ciência que vai ser longa, sim. Bom, e eu quero saber, tia, se você está preparada também. Eu quero avisar o Brasil todo que quando se entrevista menor de idade, a gente não pode mostrar o rosto. A gente só pode mostrar o rosto do menor quando ele está numa situação de desaparecimento. Agora, né, não cabe mais mostrar o rosto, portanto, é uma entrevista delicada, são perguntas delicadas que foram feitas à sua sobrinha, são perguntas extremamente que incomodam, mas que precisam ser feitas para o bem dela, né? Porque foi graças à carta que chegou às mãos dela, né, que ela resolveu contar toda a verdade. Vem para mim, por favor, agora. Se essa verdade é limpar um pouco a barra do pai, pode fechar o som do link, por favor. Se é limpar a barra do pai, não sei. Confesso a vocês que eu não sei.
Se essa verdade dela é mostrar que realmente a mãe não sabia de nada que estava acontecendo, nós vamos descobrir juntos. E por que nós vamos descobrir juntos? Porque o grande segredo do Cidade Alerta não está só em ajudar as pessoas. Eu acho que também o fato de eu pegar pé da situação junto com você de casa, a minha reação se torna mais natural. A minha reação se torna mais espontânea. E eu acho que esse é o diferencial do programa, para mostrar que aqui nós somos exatamente iguais a você. A única diferença é que eu estou agora vestido de um terno, possivelmente você está na sua casa mais confortável, e também você não está se expondo na televisão para milhões de pessoas como a gente, mas somos como você. Da mesma maneira que você se emociona com algum depoimento, eu também me emociono, o Percival também se emociona. Quando eu vejo algo que me deixa revoltado, se eu tiver acesso a esse depoimento, talvez a minha revolta não vai ser tão natural quanto assistir junto com vocês. Por isso que eu peço, né, o cuidado de todos vocês. Fazer reportagem em televisão não é fácil, não é simples, especialmente quando se envolve menor de idade. Olha, chegou agora, daqui a pouco eu vou trazer o caso da Corajosinha, que nos procurou, dizendo que vai contar toda a verdade. Eu sei que está o Brasil todo esperando, né? A reportagem está sendo confeccionada, a gente vai falar muito sobre o assunto, mas eu estou tendo a grata surpresa também, a tia número 2 da Corajosa está aqui conosco. Tudo bem, tia? Oi, Bate, tudo bem? Eu sei que vocês falaram que eu já posso chamá-las pelo nome, mas agora ficou tia e é uma maneira corajosa, não é uma forma corajosa, não, uma maneira carinhosa que eu estou chamando vocês, tá? Tá bom, é porque ficou confuso, ficou as duas Anas, parece até piada, né? Mas somos mesmo, é Ana Lúcia e eu sou Ana Paula. Não, é tudo confuso, porque vocês têm o mesmo nome e vocês duas também são corajosas, então as duas são tias corajosas. Daqui a pouco eu vou falar com vocês, a outra tia tá lá. A tia número 2 está aqui em São Paulo, na Sala dos Desaparecidos. Você tá onde, tia número 1? Você tá em Mogi Guaçu, é isso? Sim, Bate, estou em Mogi Guaçu. Você se reencontrou já com a Corajosinha? Sim. Você esteve com ela depois que ela saiu lá do Conselho Tutelar de Goiás? Não escutei. Você esteve com ela depois que ela voltou de Goiás para São Paulo? Sim, estive com ela hoje, Bate. E o pai dela, o Evanildo, voltou a ligar para sua irmã, voltou a ligar para alguém ou não? Não, Bate, não mais. A minha irmã garante que não. Eu conversei com ela hoje, tive uma longa conversa depois desses últimos acontecimentos. Eu conversei com ela e ela fala que ela não tem mais notícia dele, que ela não teve mais contato nenhum. Bom, a gente vai conversar muito sobre esse assunto, até porque, né, me dá o teaser da Capitão Nascimento já, Mariana, por favor, Mariana e Carol. Mariana e Carol, já me dá a primeira parte aí da Capitão Nascimento, né, eu pedi para que ela gravasse, resumindo um pouco o que vem diante do programa. A Corajosinha vai nos responder tudo. Você foi abusada sexualmente pelo seu pai, você defende seu pai veementemente, tem certeza que ele é inocente, tem certeza que ele nunca tocou em você. Nos vídeos e nas fotos do Instagram, onde a gente vê um carinho exacerbado, é uma relação mesmo entre pai e filha ou aquilo era uma relação entre marido e mulher? Quando você diz 3 anos atrás que era abusada pelo seu pai e na sequência muda a versão dizendo que não passou de um pesadelo, de um sonho, realmente foi isso? Alguém pediu para você contar essa história? Me dá a Capitão Nascimento, que é a brilhante repórter nesse caso, produzido aí pelo Éder Frit e pela Mariana Ferreira. Por favor. Aqui em minhas mãos, uma entrevista reveladora. Era madrugada quando Corajosinha entrou em contato com o nosso produtor. Disse que precisava falar a qualquer custo. Queria contar a verdade sobre essa história que chocou o país. Imediatamente, nossa equipe se deslocou até a cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Ficamos frente a frente com a jovem, que deu detalhes de tudo o que aconteceu. Detalhes de uma história que deixou até mesmo a mãe, que acompanhou ao lado a entrevista de uma forma que a gente não esperava. O que será que Corajosinha contou?
Por que durante tanto tempo ela escondeu isso? Qual foi a reação da mãe? Como foi o reencontro da adolescente com a família? O que ela tem a dizer de tão assustador que não podia esperar, que precisou ligar de madrugada para a nossa produção? O material já está aqui. Nós conversamos com a adolescente durante toda a manhã e o que ela vai contar, com certeza, vai deixar a todos de queixo caído. Chega a hora, vamos entrar então no caso da Corajosinha. A reportagem está pronta. O Brasil todo muito curioso, até porque o Brasil todo torce para que esse caso termine da melhor maneira possível. Qual das duas tias reencontrou hoje a Corajosinha? Foi a tia número 1 lá de Mogi Guaçu, não foi isso, tia? Foi isso, Bate, foi eu. Deixa eu ver como foi esse momento, por favor. Pode colocar. Pode colocar o momento, por favor. Vamos ver. Elas ficaram hoje frente a frente, desde que a menina tinha chegado de Goiás. Aí está. Esse é o reencontro. Que bom que você voltou, amiga. Nossa, Pia, que bom que você tá aqui. A tia tá realmente feliz. E você voltou. Que bom que você voltou. Que feliz. Sabe que a Tianinha te ama, né? Obrigada por ter vindo, Mica. Vem para mim, por favor. Você deve estar se perguntando, né? Tem muita gente chegando agora aqui no nosso programa, né? Uma dúvida pertinente de todos. Bate, até ontem ela disse que não queria mais ver a cara das tias. Hoje mudou isso, não é, tia número 2, que está aqui na sala dos desaparecidos? A conversa de ontem vai ser diferente, a da mostrada a partir de agora, não é isso? Bate, porque foi o que a gente falou desde o início, né? A cabeça dela ainda está muito confusa, ela está assimilando as coisas. E aí é bom quando dá esses flashes positivos nela, ela já começou a soltar. Tia número 1, que esteve aqui conosco também desde o início. Essa entrevista que eu vou mostrar a partir de agora vai com certeza, pode trocar lá para a tia número, isso, na tia número 1 em Mogi Guaçu. Essa entrevista você descreve como algo bombástico? Você acha que vai ser uma reviravolta para todos que estão acompanhando o caso? É os dois, Bate. Bombástico, uma reviravolta. Eu acho que é uma coisa assim extremamente impressionante. Você acompanhou essa entrevista, tia? Não, Bate, eu não acompanhei. Então você vai acompanhar conosco em primeira mão também. Vem para mim, por favor. O que é essa carta que foi escrita pela Corajosa, não pela Corajosinha, mas que foi parar nas mãos da Corajosinha, o que essa carta tem a ver com essa entrevista bombástica que será exibida a partir de agora nesse programa? Eu explico para vocês. Essa não é uma carta que foi escrita, Percival, pela Corajosa para convencer a Corajosinha a contar uma versão diferente da apresentada nesse programa. Essa carta, quando a Corajosinha pega para ler a carta, ela cai aos prantos. E nós vamos descobrir juntos, pelas palavras que serão ditas pela Corajosinha, se são lágrimas que repudiam o que foi escrito pela Corajosa ou se são lágrimas que mostram que o que foi descrito pela Corajosa aqui também tenha sido enfrentado no passado pela Corajosinha e talvez num passado nem tão recente. A filha mais nova de Evanildo resolve quebrar o silêncio e diz que vai contar toda a verdade. Vamos à primeira parte, um trecho, para vocês verem o que está prestes a acontecer neste caso a partir de agora, que vai causar uma ebulição na polícia e na justiça que avaliam esse caso. Vamos ver. Por que você decidiu falar com a gente? Porque eu queria expor a verdade, entendeu? Porque tava muita mentira, assim,
E um dia eu ia ter que falar. E também esse negócio me prende já há muito tempo. E eu queria sair, queria ficar livre. Então, um modo é contando a verdade, entendeu? Quando ela diz que é algo que aprende e que faz com que ela queira falar a verdade, nós vamos ver nas palavras dela se é algo que ameniza a situação do Evanildo, porque vocês se lembram, a prisão não foi decretada, principalmente por causa do depoimento da Corajosinha lá em Goiás, quando disse já com o pai preso que ele não abusa dela e que ela estava lá por legítima vontade. Só que, por que ela foi com esse homem para Goiás? E por que muito do que foi dito até ontem muda a partir de agora? Pensem, nós estamos falando com uma menina de 15 anos. E hoje, por telefone, agora há pouco, eu disse para ela que ela é uma menina cheia de vida, é uma menina muito amada pelas tias e pela mãe, pela irmã. A carta da irmã, eu acho que é o maior exemplo de tudo isso. Eu tenho certeza que essa menina vai vencer na vida. A Corajosinha fala sobre a denúncia que fez há cerca de 3 anos contra o pai. O que aconteceu de 3 anos para cá. Se 3 anos atrás, o que ela contou para a psicóloga realmente não passava de um pesadelo ou se realmente tudo aquilo aconteceu. Vamos ver. A verdade é que a denúncia de 3 anos atrás, eu não menti. O que eu falei lá, tudo que eu falei lá, ele fez realmente comigo. Tipo, os toques, beijo, entre essas coisas estranhas. Era tudo verdade. E por que você decidiu falar naquela época? Porque eu queria ficar livre naquela época, entendeu? Só que eu me prendi de novo. Eu fiquei presa. Aí quando minha irmã falou, ela sem querer me libertou junto com ela. Só que ela não sabia disso. E eu não sabia do dela. Você, em 2016, por que lá na delegacia você acabou falando que foi um sonho? Você se sentiu um pouco pressionada, com medo? Eu senti medo porque um tempo depois eu me aproximei dele. Aí eu falei, não, eu quero meu pai só. Não importa o que ele fez, eu quero ele. Só que eu não queria a parte monstruosa dele. Eu queria meu pai. Só que, infelizmente, o pai e o monstro estavam juntos. Então eu tinha que ter os dois junto comigo. Você achou que ali, falando que era um sonho, de repente as coisas mudariam? Sim. Mudou? Não mudou. Eu fiquei perturbado durante muitos anos com isso. De lá pra cá, essas coisas vinham acontecendo também? Sim. Em algum momento ele falou pra você dizer que era um sonho? Não. Eu criei isso. Falei, eu vou falar que é um sonho porque assim ninguém vai me contestar. Você tinha medo de alguém desacreditar de você? Não, eu tinha medo de perder ele, entendeu? Tia da Corajosa lá de Mogi Guaçu, a tia número 1. Tia, você acha que essa menina foi... Sei que você está muito emocionada, mas que você já esperava também que esse momento fosse chegar. Você acha que essa menina foi coagida, manipulada o tempo todo, todos esses anos, pelo próprio pai? Eu tenho certeza absoluta, Bate. Tenho certeza absoluta. Foi ele que falou, não fala. Foi ele que falou, foi sonho. Eu acho que ela ainda tem esses rompantes de dó. Ela ainda defende, falando que era que ela que inventou do sonho. Mas eu acho que ele que sempre manipulou e ele que pediu para ela esconder o tempo todo. A senhora acha que essa história de sonho nunca existiu? Que realmente é ele que deu esse álibi, para que ele se inocentasse de qualquer tipo de acusação? Exatamente, Bate.
o dia que eu peguei aquele boletim no Conselho Tutelar, que eu li, eu tive certeza absoluta que ele tinha feito aquilo, que aquilo jamais foi um sonho. Tanto que a partir do momento que a gente leu aquilo, que eu conversei com a minha irmã, que está em São Paulo, que a gente teve certeza, por isso que a gente correu atrás desses órgãos todos, porque eu sempre tive certeza que ele havia feito de fato isso com ela. A tia que está aqui na sala dos desaparecidos, o que de perigo esse homem pode representar para as filhas estando em liberdade, na sua opinião, tia? Desculpa, Bate, eu não entendi. O que você acha que esse homem pode representar de perigo para suas sobrinhas, já que ele está em liberdade? O perigo que ele mesmo, ou que ele apresentou o tempo todo estando do lado delas. O perigo ainda maior, eu diria, se pode existir algo maior do que ele fez com as filhas, né? Porque ele foi capaz de fazer isso com elas, de trabalhar na mente delas a manipulação, de abusá-las, e elas continuam correndo risco. Eu tenho certeza. Ele é capaz de tudo. Os vídeos dele já demonstravam, sabe? Eu enxergo aqueles vídeos como uma demonstração dos planos para o futuro. O doutor Roberto Guastelli, né, que é o advogado que interveio aí nesse caso, que conseguiu pedir o mandado de busca e apreensão, eu não sei se tem como posicioná-lo aí, porque o que eu não entendi é o seguinte: a Corajosinha procurou, né? Pode trocar para a tia de Mogi Guaçu enquanto posiciona um Guastelli para mim, por favor. A mãe da Corajosinha tentou levar a filha hoje para que a polícia ouvisse esse depoimento. Eu acho que esse depoimento, se tivesse sido ouvido já pela polícia, o próprio juiz decidiria algo diferente do que foi falado na determinação da juíza a Fernanda, né? A juíza Vossa Excelência, né? Vossa Excelência Fernanda, sobre esse caso. E por que ela não... Tem lá o Guastelli, Mariana? Tem que ser rápido, porque eu preciso pôr a reportagem no ar. Por favor. Vamos acelerar isso. Por que a sua irmã levou a Corajosinha até a delegacia? Ela disse que ia levar, Bate. Bom, vamos saber com o doutor Guastelli, que é o advogado, né, porque posiciona ali, por favor, doutor Guastelli. Por que ela não foi ouvida hoje, hein? Por que a Corajosinha não foi ouvida hoje? Boa noite. Boa noite, Bate. Segundo informações da própria Alessandra, né, ela esteve na delegacia, mas a delegada lá de Mogi Guaçu não estava no local, né? Segundo informações, ela estava aqui por São Paulo, razão pela qual ela não foi ouvida pela delegada, mas ela poderia ter sido ouvida, né, pela escrivã de polícia lá, responsável na ausência da delegada. E mesmo nesse fato, não tendo nenhum delegado lá, ela poderia ter se deslocado para outra delegacia da comarca, tá, para fazer lavrar o boletim de ocorrência, né, desses abusos sexuais cometidos pela Micaela. O senhor acha... Sofridos pela Micaela, desculpa. O senhor vai entrar com uma medida protetiva já contra o Evanildo? Sim, eu vou entrar, Bate, tá? Ela já está pronta, só estou esperando o boletim de ocorrência ou o depoimento da Alessandra e da filha da Micaela, né, para poder distribuir lá no fórum de Mogi Guaçu. E o senhor acha que agora, com esse depoimento, vão determinar a prisão do Evanildo? Eu acho que sim, Bate, porque agora há razões, né, mais concretas, né, para que a justiça, né, decrete a prisão temporária dele, para poder investigar toda essa história, né, não só da irmã Micaela, como da outra irmã. Porque afinal de contas, a juíza ela despachou no último dia de férias, foi isso? Deu a negativa da prisão no último dia de férias? Não, Bate, a decisão que ela proferiu, né? Ela proferiu no dia 2 de setembro, tá? Ela não poderia ter proferido nesse dia porque ela já estava em férias. Então, o último dia de trabalho da juíza lá da comarca, né, foi dia 30 de agosto, sexta-feira. No dia 2, que está datado acho que das 15 horas e 38 minutos, se eu não me engano, essa decisão, né? E consta lá no final a data, Mogi Guaçu, 2 de setembro,
novembro, ela não poderia ter proferido essa decisão, né, indeferindo o novo pedido da delegada. Tá? Tanto isso que isso daí vai ser objeto, né, de uma reclamação junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque é uma falta de respeito, né, dos profissionais com esse caso. Estão fazendo um descaso às nossas autoridades. Bom, as tias ainda não assistiram a reportagem, vão assistir junto conosco. Aliás, não presenciaram a entrevista. Vem para mim, por favor. Trabalho minucioso, não é, do nosso produtor Éder Frit, que ganhou a confiança da Micaela para que ela se sentisse também à vontade para falar junto com a Capitão Nascimento. E a Micaela também diz que quer mandar um recado para mim, porque as provocações que eu fiz a ela, né, vocês têm que entender. Às vezes a gente tem algum tipo de informação, mas precisa provocar de uma maneira delicada a pessoa para que ela se sinta encorajada, né? E faça jus ao apelido que eu dei a ela, para que ela conte tudo o que sabe. O fato, minha gente amiga, é que essa menina já liga para a nossa produção dizendo que o pai dela é um verdadeiro monstro. E que o último abuso sexual sofrido por parte dela pelo pai aconteceu dias antes dela ser levada por esse homem para a Bahia. É uma entrevista forte, uma entrevista contundente, que vai mexer com toda a família. Olha, a tia já está pronta para ver a reportagem. E eu espero que vocês recebam com muito carinho essa menina que tomou a coragem e vai contar tudo a partir de agora. Nessa reportagem, muitas perguntas serão esclarecidas. Em qual momento isso acontecia, né? Porque vocês moram juntos, enfim, tem seus irmãos, né? Sua mãe que trabalha muito. Em qual momento essas coisas aconteciam? Depois de chamar a mãe de mentirosa e defender o pai com unhas e dentes, o que Corajosinha tem de tão revelador para contar? Esse negócio me prende já há muito tempo. Eu queria sair, queria ficar livre. Então, um modo é contando a verdade, entendeu? O que de tão grave será dito que pode colocar Evanildo atrás das grades o quanto antes? Eu tava com medo. Não medo que ele me ameaçasse, fizesse alguma coisa, que ele nunca fez isso. Medo por mim mesmo, por algum motivo eu tinha medo. Ela criou coragem e decidiu contar tudo. Por que você decidiu falar com a gente? Porque eu queria expor a verdade, entendeu? Aos 15 anos, a irmã de Corajosa deu detalhes de tudo o que passou nas mãos do próprio pai. Ele era meu pai e era meu monstro também. Uma história de cicatrizes no corpo e na alma difíceis de serem esquecidas. O que ele fez com a sua infância? Acabou. Eu não sei mais o que é carinho, entendeu? Como será que a Alessandra reagiu com as revelações feitas pela filha? Qual recado o Corajosinha mandou para o Bate? O que você tem para falar para ele? O reencontro emocionante de Ana Lúcia com a sobrinha. O único desejo da adolescente após o desabafo. O que você gostaria que acontecesse depois de tudo isso que ele causou em você? Que ele pagasse. Não por mim, mas pela minha irmã. Corajosa sempre deixou claro que o objetivo das denúncias era tentar salvar a vida da irmã caçula. E foi uma conversa entre elas que fez Corajosinha tomar coragem para abrir o jogo. Ela abriu os meus olhos para ver quem era meu pai. 2 dias após voltar para casa, a irmã de Corajosa decidiu procurar o nosso produtor. Guardar tudo aquilo que passou por 5 anos já não dava mais. A partir de agora, você irá acompanhar na íntegra as revelações que a adolescente até então guardava a 7 chaves. Como é que você gostaria de começar a falar sobre isso? Eu queria te deixar à vontade para isso. O que realmente acontecia com você, porque você falou que muitas coisas também foram distorcidas. Qual que é a verdade, então? A verdade é que a denúncia de 3 anos atrás, eu não menti.
O que eu falei lá, tudo que eu falei lá, ele fez realmente comigo. Tipo, os toques, beijo, entre essas coisas estranhas. Era tudo verdade. E por que você decidiu falar naquela época? Porque eu queria ficar livre naquela época, entendeu? Só que eu me prendi de novo. Eu fiquei presa. Aí quando minha irmã falou, ela sem querer me libertou junto com ela. Só que ela não sabia disso. E eu não sabia do dela. Você, em 2016, por que lá na delegacia você acabou falando que foi um sonho? Você se sentiu um pouco pressionada, com medo? Eu senti medo porque um tempo depois eu me aproximei dele. Aí eu falei, não, eu quero meu pai só. Não importa o que ele fez, eu quero ele. Só que eu não queria a parte monstruosa dele. Eu queria meu pai. Só que, infelizmente, o pai e o monstro estavam juntos. Então eu tinha que ter os dois junto comigo. Você achou que ali, falando que era um sonho, de repente as coisas mudariam? Sim. Mudou? Não mudou. Eu fiquei perturbado durante muitos anos com isso. De lá pra cá, essas coisas vinham acontecendo também? Sim. Até pouco tempo atrás ele me tocava, entendeu? Você diz pouco tempo, quanto tempo? Alguns meses atrás, tipo, talvez antes da gente sair, ele me tocava ainda. E você falava, conseguia falar alguma coisa? Como é que você se sentia nesses momentos? Eu me sentia bem mal, entendeu? Só que eu pensava, é meu pai. Não tem nada de errado nisso. Você acreditava que era uma coisa normal de pai? Sim. Infelizmente, sim. Em qual momento você se tocou que não era coisa de pai? Quando eu fiquei um pouquinho mais velha, assim. Porque ele fazia, a consciência pesava. Aí eu pensava, não, isso não é normal. Tem alguma coisa errada aí. Você disse que a sua consciência pesava? Sim. A tentativa que você teve de socorro, de pedir ajuda, foi essa, né, 2016? Só que eu não quis ir adiante daquilo, entendeu? Em algum momento ele falou pra você dizer que era um sonho? Não, eu criei isso. Falei, eu vou falar que é um sonho porque assim ninguém vai me contestar. Você tinha medo de alguém desacreditar de você? Não, eu tinha medo de perder ele, entendeu? Perder de novo. Você fala em perder, por qual motivo? A gente sabe que você morou um tempo com os avós, enfim, estava se aproximando. Mas qual que era o papel dele como pai? E como um monstro, como você mesmo definiu agora? Como pai, me proteger, entendeu? E como um monstro, me destruir. E ele conseguiu. Ele fazia os dois ao mesmo tempo? Ele era meu pai e era meu monstro também. O que você sente hoje por ele? Eu não consigo sentir nada, entendeu? Eu lembro da parte boa dele que ele tinha, só que eu lembro da parte ruim dele. Como é que foi pra você agora voltar pra casa? Sinceramente, foi a melhor coisa, entendeu? Porque eu comecei a ver o meu pai de verdade, entendeu? Eu comecei a ver a face dele. Tinha coisas sobre ele que eu não sabia, entendeu? Os desenhos, tem desenhos lá que ele nunca mostrou. Eu não sabia. Tem coisas que eu fiquei sabendo que eu não sabia, que ele não me contava isso. O que te fez abrir os olhos? Você acha que essa conversa com a sua irmã te ajudou? Quando eu soube, na verdade, do que ela tinha feito, eu fiquei muito brava com ela. Eu fiquei muito brava com ela, realmente. Só que uma parte minha acreditava nela, porque eu passei pelo mesmo que ela. Só que eu não queria falar isso pra ele. Você ficou bravo, mas ao mesmo tempo você acreditou nela. Eu acreditei. E quando vocês me perguntaram, eu queria ter falado. Por que você não falou? Eu tava com medo. Não medo que ele me ameaçasse, fizesse alguma coisa, que ele nunca fez isso. Medo por mim mesmo, por algum motivo eu tinha medo. E chamar minha irmã de mentirosa foi muito difícil pra mim.
que ela não mente. Você sabia que ela não estava mentindo? Ela não estava mentindo. Assim como você não mentiu lá atrás. Assim como eu não menti. E como é que foi esse seu contato com ela? Ela te encorajou? Porque ela recebeu esse apelido de corajosa pelo Bate justamente porque a gente sabe que é difícil, a gente imagina, né? Quem sabe é quem passa. Como é difícil expor algo assim. E ela criou essa coragem depois de alguns anos de falar. O que você talvez se inspirou nela para falar agora também? Sim. Porque a coragem que ela teve era a que eu tive há 3 anos atrás, só que eu não consegui seguir com isso. Ela falou para você como é que ela se sentiu depois de falar tudo isso? Não. Mas eu falei para ela isso ontem e ela desabou em lágrimas. Você acha que ela se sentiu mais leve? Eu acho que sim. Porque ela desconfiava disso já, só que ela não falava. Aí eu falei pra ela, ela ficou muda e começou a chorar. Você não sabia do que acontecia com ela? Porque então, pelo que eu tô entendendo, assim, você não via o que acontecia com ela não via o que acontecia com você? Nenhuma das duas sabia. E também ela não conta muito o que acontece com ela, então eu não fazia a menor ideia que isso tinha acontecido com ela. Lembra que eu falei que ela sentia raiva dele? Era raiva mesmo, do que ele tinha feito com ela e do que ela tinha medo que fizesse comigo. Então aqueles olhares de raiva era tipo um, irmã, sai daí. Ele vai machucar você também. E minha irmã sempre me protegeu, entendeu? Das pessoas que queriam me fazer de algum modo mal. Um momento delicado da entrevista. O que Corajosinha tem a falar sobre os cortes nos braços? Nas primeiras vezes era um modo de machucar, mas sem machucar, entendeu? Era só um modo de brincar de um certo modo. Só que depois eu comecei a pegar as minhas mágoas e a colocar no meu braço. Então, cada ferimento que eu tenho, basicamente, representa o que eu passei, em ordem. Você fazia isso para aliviar a dor que você estava sentindo? Sim. E quando você mostrava isso, ou quando ele via isso, o que ele falava? Quando ele viu pela primeira vez esse aqui, ele ficou muito chocado. Ele cuidou do braço, não me julgou. Minha mãe não me julgou, nenhum dos dois me julgou. Eles me apoiaram. Ele sabia que era por conta do trauma que ele passava para você? Não, ele achava que era o trauma que os meus avós passaram, que não era trauma, que eu não tenho trauma com eles. Claro que, né, eu apanhava, era uma criança muito bagunceira. Só que nada se compara ao trauma que ele me causou, entendeu? Corajosinha revela como os abusos começaram. Tudo dentro de casa. E você fala que foram 5 anos, né, acontecendo isso. Você consegue contar as vezes ou não? Foram bastante vezes. Foram bastante vezes. Ainda mais que eu dormia com a minha mãe antes. Aí eu comecei a sentir nojo dela pelo que ele me falava. E ele conseguia me manipular de alguma forma. Aí eu fui dormir com ele. Aí começou. Ele me tocava, eu tirava ele de perto. Aí ele tentava de novo, aí eu não deixava. Só que várias vezes eu deixei, várias vezes. Por que você achou que... Porque mesmo sabendo que aquilo era errado, era meu pai, entendeu? Era só isso que eu tinha, é seu pai. Você pode deixar porque ele é seu pai. O que ele falava da sua mãe? Ele falava que minha mãe era louca, que era uma mulher ciumenta porque eu estava com ele, e outras coisas que eu sinceramente não lembro. Mas ele fazia você se afastar dela? Com palavras. E também tinha coisas que ele falava que eu via realmente. Aí eu pensava, bom, ele não tá mentindo.
Por isso que era uma forma dele aproximar você dele e te afastar da sua mãe. Você acha que era uma forma também de você não expor o que acontecia? Sim, vendo por esse lado, pode ser. Em qual momento isso acontecia, né? Porque vocês moram juntos, enfim, tem seus irmãos, né? Sua mãe que trabalha muito. Em qual momento essas coisas aconteciam? Na primeira vez, ela não estava em casa. Eu estava sozinha com ele, eu acho. E eu estava dormindo, entendeu? Aí eu abri o olho e ele estava fazendo sexo oral em mim, entendeu? E eu fiquei paralisada assim, eu não conseguia reagir. Aí depois eu acho que ele saiu e fingiu que nada aconteceu. E a primeira vez parece que eu levei um soco já, entendeu? Fiquei, nossa, isso não aconteceu. Aí vieram mais vezes e continuou até pouco tempo atrás. Em algum momento você conseguiu falar com ele, expor talvez que não estava legal para você, ele te dava esse tipo de abertura? Ou quando você pensava em falar, ele já... Eu conversei com ele uma vez sobre isso, só que ele falou que ele não lembrava disso. Falou, eu não lembro disso, cara. Eu não consigo lembrar disso. E eu comecei a pensar que eu estava mentindo, entendeu? Só que depois que minha irmã falou, eu falei, não, eu não estou mentindo. Ele fez com ela, ele fez comigo também. Você falou que depois que a sua irmã expôs isso, você percebeu que realmente acontecia com você. Foi essa última vez que a sua irmã decidiu denunciar, então faz o que, 20 dias, cerca de um mês mais ou menos? Foi aí que você caiu sua ficha de que você passava Sim. pelo mesmo? Eu percebi que minha irmã era um pouco fria, entendeu? Não é fria. Ela não gostava de toque, não gostava que eu abraçasse ela. E eu pensava que era o jeito dela, entendeu? Só que quando eu li aquela carta, eu entendi o porquê que ela era daquele jeito. Era uma defesa dela, por causa dos traumas dela. Aí eu falei isso pra ela ontem, falar, eu entendi o porquê você é fria desse jeito. E no seu caso, foram quantos anos? De que idade pra cá? Foram 5 anos, desde 10 anos. As palavras de Evanildo que mais pareciam um tiro para ela. Ele falou que quando estava perto de mim ele sentia um fogo assim, uma coisa incontrolável. E ele falava realmente isso pra mim. Só que mesmo sabendo disso, parecia que eu estava um pouquinho hipnotizada, que não conseguia sair. Você se sentiu manipulada por ele? Sim. Não que eu percebi naquele tempo. Só que quando eu fiquei longe dele, eu comecei a me sentir livre, entendeu? Comecei a perceber coisas que eu não perceberia se eu estivesse com ele, porque ele não deixava. Era como se ele falasse alguma coisa e eu caísse em um feitiço dele. Quando você estava com ele evitava de deixar você conversar com outras pessoas? Como é que era? Não, ele não deixava, mas eu não conversava também. Porque as pessoas, elas conheciam a gente. Então a gente não saía muito de casa para não ser exposto. E você disse que esse tempo inteiro você se sentia manipulada, ele que determinava as coisas, as regras, como tudo ia acontecer? Às vezes sim. As pessoas no WhatsApp que mandavam mensagens, ele falava para mim não falar com elas. E ele dizia o que pretendia, porque talvez se vocês não fossem encontrados, ele pretendia o quê? Ele falava para você continuar mudando de cidade? Não, a gente queria chegar no Paraguai, entendeu? A gente queria sair do país. A falsa acusação de abuso por parte do avô. Durante o tempo que vocês ficaram fora, teve uma mensagem, enfim, um contato que ele acaba citando, não sei se era você escrevendo a mensagem ou era ele. Quem que escrevia? Era eu. Citando algo da família da sua mãe. Isso foi um jeito de tentar desviar o foco dele?
Olha, as mensagens eram minhas, só que eu nunca cheguei a falar sobre a família da minha mãe, entendeu? Porque tinha vezes que, sinceramente, confessando, ele fazia aquilo lá. Ele que escrevia aquelas mensagens. As mensagens de texto que enviava para sua mãe enquanto vocês estavam Sim. fora. Às vezes era eu e às vezes era ele. Entendi. E quando ele acabou citando sobre o seu avô, isso é verídico, não é? É mentira. É mentira? Meu avô nunca me tocou. Nunca me tocou. Seu avô nunca fez isso com você. Por que você acha que seu pai escreveu isso? Eu acho que era tipo um desvio do que ele tinha feito comigo. Ele queria me desviar, me colocando contra meu avô. Que ele falava que ele pensava que alguma coisa estranha tinha acontecido enquanto eu estava aqui. Aí também ele falou algumas coisas pra mim que me machucaram muito, que me incomodaram muito. O que, por exemplo? Ele falou que para tirar essas dúvidas, ele me examinava fisicamente. E quando ele falou isso, eu falei, você não tem o direito de fazer isso. Você não é médico, você não sabe. Para que essa sua vontade, que ele pague pelo que fez, aconteça, precisa da decisão da justiça, que até agora foi negativa para os pedidos de prisão contra ele. Se você estivesse frente a frente com a juíza, o que você falaria? O que você gostaria de falar para ela? Eu quero que ele pague em dobro por nós duas. Você acha que a juíza deve analisar com mais cuidado? Com certeza. Ali da sala de casa, Alessandra acompanhou a entrevista com a filha. Foi difícil para ela segurar a emoção. Alessandra, você consegue falar o que você está sentindo? Como é que você está? Tô com muita raiva, sabe? Sim, tem raiva de mim também, de não ter percebido tudo, sabe? De ter sido tonta. Não consegui ver as coisas. Tava debaixo do meu nariz, eu não percebi. E deixei acontecer isso com as minhas duas filhas. Eu nunca vou me perdoar por isso, nunca. Nunca. Tanto minhas meninas. Eu não vi, eu não consegui enxergar. Como que eu ia imaginar que uma pessoa que era o pai das minhas filhas, que é o pai, ia fazer isso com ela? Como ele que sempre repudiou esse tipo de coisa, quando ele ouvia falar, ele ficava revoltado. Que sempre orientou as meninas a se proteger desse tipo de pessoa, só que ele era uma. Sem ver o restante da família há quase um mês, fizemos um convite para a adolescente. Você topa com a gente na casa da sua tia? Para reencontrá-la? Vai te fazer bem? Vai. Então vamos? Ana Lúcia ainda não tinha conversado com a sobrinha. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A gente deixou o carro parado aqui na esquina, porque a casa da Ana Lúcia é bem ali embaixo, ó. Então, pra gente promover esse encontro, essa surpresa, a gente chega primeiro, daí o Rocha, nosso motorista, já vai parar o carro ali do outro lado da rua. A Ana Lúcia não faz nem ideia de que a Mica tá dentro do carro, que ela sabe que a Mica não quer vê-la, a Mica não quer falar com ela, que a Mica está revoltada. Só que tudo isso foi de ontem. Hoje a Mica desabafou. Então, ela quer sim falar, ela quer reencontrar a tia. Chegou o momento tão esperado para a família, o momento desse reencontro. O carro vai descer ali já. Vamos esperar o carro encostar para a gente já chamar a Ana Lúcia aqui. Vamos ver qual que vai ser a reação dela, né? Ontem a gente percebeu que por mais que ela tentasse disfarçar, ela estava bem chateada. Porque é claro que ela queria conversar com a sobrinha,
Ela que se dedicou tantos dias, né? Se dedicou tanto, ela e a Ana Paula, para reencontrar a sobrinha. E ela não teve ainda essa oportunidade. Então eu vou chamar, a gente vai inventar uma desculpa para ir até o carro. E o Éder, nosso produtor, vai abrir a porta e mostrar a chegada da Mica. Vamos lá. Oi, Mica! Oi, amor! Ai, filha! Surpresa? Bastante! Uma surpresa grande. Nossa, tô muito feliz mesmo que vocês trouxeram aqui. Ainda não tinha visto a minha sobrinha. Tô super feliz. Obrigada. Nossa. Emocionada? Bastante. Ai, Mica. Que bom. A tia nem imaginava. Você não esperava, né, Lu? Não esperava que ela estaria aqui. A tia não tá com raiva da tia, Mica? Não mesmo? Que bom. Que bom. Você sabe que eu fiz tudo porque eu amo você, né? Amo mesmo. Ela queria te dar esse abraço. Ah, e eu queria também. Faz tempo que eu não vejo ela, né, filha? A tia pequenininha, desse mulherão, né? Ana Lúcia, ela estava conversando com a gente agora e a Mica desabafou tudo o que aconteceu com ela, decidiu contar toda a verdade, tudo que estava machucando, magoando ela. Então, para que você saiba que ela contou tudo pra gente e tirou esse peso de cima dela. Então, a etapa seguinte seria reencontrar a família. E ela queria muito vir aqui. Você acha que foi um ato de coragem também dela? Com certeza, com certeza. É uma menina muito corajosa, muito inteligente, né, filha? Vai começar a entender tudo o que aconteceu. Eu tenho certeza que daqui para frente tudo vai mudar e vai mudar para melhor. Com certeza. Mais leve e totalmente diferente daquela adolescente que encontramos no aeroporto, Corajosinha parece ter tirado um peso das costas. A caminhada daqui para frente não será fácil, mas com certeza bem menos dolorosa do que ela passou até aqui. Recomeçar é a palavra. Gratidão é o sentimento que Corajosinha irá carregar daqui para frente. Bom, você queria falar algo pro Bate, né? Ele que esse tempo todo acompanhou o caso, fez discursos, cobrou a justiça. Ele estava muito, muito preocupado com você. Extremamente. Porque fora do ar, ele liga pro produtor, ele liga para mim, ele pergunta como tá o caso, o que pode ajudar. O que você tem para falar para ele? Ah, muito obrigado, Bate. Muito obrigado mesmo, entendeu? Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. Que bom, né? A gente fez nossa parte, parabéns às tias que tiveram uma postura incrível, uma conduta incrível desde o começo, mas nossa parte foi feita. Vamos ver se amanhã a justiça faz a dela? Se a polícia faz a dela?